Vamos lá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos entrar um pouquinho num assunto já trabalhado, que é análise estática e diagrama de deformação, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa aula, que vai ser uma revisão para que a gente consiga trabalhar os parâmetros de fadiga quando a gente entrar na parte de fadiga, tá? Então, basicamente, essa aula de hoje vai ser uma revisão do diagrama de tensão e deformação. Separei dois casos aqui para a gente trabalhar, tá? O caso A e o caso B, tá? O caso A, ele é utilizado um material dúctil. E no caso B, um material frágil, tá? Nos dois casos. Inicialmente a gente vai trabalhar esse cara aqui, que é o material dúctil, tá? Propriedades. Estamos trabalhando uma tensão e uma deformação. Uma deformação que acontece devido à aplicação de uma tensão. Essa tensão é aplicada em um elemento, em um teste padronizado, chamado teste de tração, tá? Utilizado uma máquina de tração que faz no próprio eixo do elemento testado, há uma força que que tem uma propriedade de tração, não é? Onde essa força gera uma tensão devido à seção transversal do material, e essa tensão é retirada pela máquina, né, e traçado esse gráfico, onde a gente consegue determinar o comportamento do material devido a essa carga imposta, tá? Então vamos entender como que é a divisão de cada elemento do gráfico, tá? Vamos iniciar pela origem aqui, ó. Na origem, tá? Nessa origem aqui, ó, saindo da origem do gráfico, o primeiro ponto que a gente tem é o PL, que nada mais é do que o limite de proporcionalidade, tá? Nosso limite de proporcionalidade. O que significa limite de proporcionalidade? Se a gente observar no PL, deixa eu fazer uma reta aqui que é mais fácil. No PL, se a gente identificar, ele é basicamente uma reta mesmo. Então, se eu quero saber esse nível de deformação, eu posso diretamente correlacionar isso com a tensão que está sendo aplicada, certo? Passando, então, observando que ele é uma reta, tá? Então, isso aqui, por isso que ele chama de proporcionalidade. E esse aqui é o limite. A partir desse limite, a gente começa a ter uma curva, tá? Uma curvinha. Essa curvinha, o primeiro ponto na curva que a gente tem é o nosso E, tá? Lembrando, esse aqui é o limite de proporcionalidade. O próximo ponto, que é o EL, é o nosso limite. Vamos lá. O meu EL é o meu limite elástico. Limite elástico. O que significa esse EL, limite elástico? Basicamente, ele é o divisor entre o comportamento plástico e o comportamento elástico, tá? Acima dele, nós temos aqui um comportamento plástico, tá? E abaixo desse ponto, nós temos o comportamento... Opa, deixa eu voltar aqui. Opa. Beleza. Plástico. E aqui a gente tem um complemento. É só clicar fora. Elástico. Certo? Plástico e elástico. Beleza. Então, e quem separa esses dois é meu limite de elasticidade. Acima dele a gente tem o Y, tá? Esse Y é o Y de Iod, que é o meu escoamento. O que significa escoamento? Até então a gente tinha uma deformação, porém não havia escoamento no material. O meu material não tinha escoamento, tá? Ele começou a escoar,
tá? E ele começa a escoar quando ele chega aqui no meu Y, tá? Ele chega no meu Y aqui, ó. Então a gente tem aí nosso escoamento, certo? Acima desse elemento, desse Y, a gente começa a ter uma grande quantidade de deformação. Olha a deformação daqui, vamos traçar uma linhazinha. Olha a quantidade de deformação com uma pequena variação de tensão, tá? Então a gente chama que a gente fala que a partir desse ponto aqui a gente tem uma deformação muito grande, um alto gradiente de deformação em função da tensão aplicada, tá? Então a partir disso você tem um escoamento muito grande. Então por isso que a partir do Y a gente tem o escoamento. E o material escoa até que haja a ruptura ou fratura, tá? Então, o U é a minha tensão maior do meu sistema e o F é a minha tensão de ruptura, certo? Essa é a divisão do meu gráfico, certo? Considerando os meus elementos. Comportamento elástico, comportamento plástico, limite elástico, limite de proporcionalidade e escoamento. Então, só relembrando, SY, tensão de escoamento, SF, tensão de ruptura, SU, tensão de a maior tensão do sistema, né? SU é de a última tensão que existe, a maior tensão do sistema, tá? Então essas são as propriedades que a gente tem que relembrar: SY, SF e SU. Quando a gente sai dos materiais dúcteis e entra nos materiais frágeis, o comportamento é praticamente o mesmo, que a gente não tem aquela distanciamento. Você tem a parte limite de proporcionalidade, você tem aqui o SY, que é Strang Yield, que é a tensão de escoamento, e vai direto para o SUT, que é o mesmo a minha tensão máxima do meu sistema, onde a tensão máxima do sistema vai ser igual à tensão de fratura ou a tensão de ruptura, certo? Então aqui a tensão máxima é igual à tensão de ruptura, certo? E somente um pequeno, então a nossa deformação vai ser bem pequenininha mesmo, tá? Não tem aquela grande quantidade de deformação. Então esse é o comportamento do material frágil. Então esse aqui foi a revisão que a gente teve aí do diagrama de tensão e deformação, levantando quais são os elementos, né? SY, SF e SU, porque são os elementos que a gente usa na bibliografia trabalhada, que é o livro do Shigley, tá? Beleza, pessoal?